Vocês sabem por que Anakin Skywalker odeia tanto areia? Vocês sabem quem é Anakin Skywalker? Também conhecido como Darth Vader, ou Darth Vader, na versão mais abrasileirada? Hoje, nas dicas rápidas sobre filmes, nós vamos falar sobre essa série que eu amo de paixão, que é Star Wars. Bom, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Fabiola Dourado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de filmes, séries, comentários, explicações, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, compartilha com os amigos que me ajuda bastante. E fica até o final desse vídeo, porque no final vou falar uma curiosidade sobre a saga Star Wars. Bom, vindo ao tema, de fato, do nosso vídeo de hoje, o Anakin Skywalker, para quem não sabe, não está muito familiarizado, ele é um personagem que aparece lá na parte 1, porque a saga Star Wars, você pode assistir na ordem que foram lançados os filmes, que começou pela parte 4, depois a 5 e a 6, e depois foi lançada a parte 1, 2 e 3. E eles têm esse nome porque realmente essa é a ordem cronológica, tá? Os 3 filmes que foram lançados depois, a parte 1, 2 e 3, eles são o começo da história. Então eles mostram a ascensão do Darth Vader, né? Do Anakin Skywalker, entre outras histórias paralelas que acontecem também. Mas se você decidir assistir essa série de filmes com base no seu lançamento cronológico, você vai começar lá com a parte 1, que é a parte em que o Anakin Skywalker ainda é uma criança e mora em um mundo que é cheio de areia, tá? Ele e a mãe dele são escravos, eles trabalham para um mercador e eles não podem fugir, porque se eles fugirem, tem um equipamento que avisa e que pode matar eles, então eles realmente estão presos ali nessa situação de escravidão. Quando os Jedi chegam nesse mundo, eles chegam lá e acabam encontrando o Anakin Skywalker e decidem fazer dele um Jedi, porque sentem a força muito grande nele, com um potencial muito grande. E há uma certa profecia que dizia que haveria um Jedi que iria trazer equilíbrio novamente para a força, tá? Essa profecia é entendida como uma coisa boa para os Jedi, como uma coisa que poderia trazer eles de volta à sua glória. Mas a gente vai vendo no decorrer dos filmes que a sina do Darth Vader não é bem trazer uma glória para os Jedi, e sim um equilíbrio mesmo entre a força do bem e a força do mal, né? Ele, ao mesmo tempo que ele se torna um Jedi muito poderoso, ele também se torna um Sith muito poderoso, que seria o contrário do Jedi, né? Que usaria o Dark Side, né? O lado sombrio da força. E se aventuraria por coisas mais pesadas, por coisas que iriam contra uma lei natural, que é o que busca respeitar os Jedi. Bom, por que o Anakin Skywalker, então, odeia a areia? A gente pode ver isso em algumas cenas do filme, tá? Já lá no primeiro filme ele já fala em um certo momento que ele não gosta de areia, que ele acha incômodo, que ele não gosta daquilo. E no segundo filme também, na parte 2, ele comenta isso, né, com a mulher pela qual ele é apaixonado. Ele comenta que ele não gosta de areia também, novamente. E aí depois, mais pra frente nesse mesmo filme, a gente descobre que a mãe dele foi sequestrada pelos povos de areia e ela foi morta por eles, né? Ela estava bem enfraquecida. Ela morre nos braços do Anakin. E ali é o primeiro ponto em que ele começa a se encaminhar para o lado sombrio da força, tá? Quando ele vê a mãe dele morta, ele não simplesmente tenta levar o corpo dela de volta ou se vinga contra quem tivesse feito isso, mas ele vai e dá um passo além. Ele mata todo um povoado dos povos de areia, inclusive mulheres, crianças, todos que estavam ali que não tinham nada a ver com o que aconteceu com a mãe dele. Então esse é o primeiro passo que ele dá em direção ao lado sombrio da força, né, a se tornar um Sith. Então, como que a gente explica esse ódio que ele já sentia pelos povos de areia
antes disso acontecer com a mãe dele. Porque o Darth Vader, isso fica nas entrelinhas, em alguns momentos fica mais claro, mas ele sempre tem uma certa predileção pelo futuro. Ele consegue adivinhar certas coisas do futuro. Então, de uma certa forma, a gente pode entender que o Darth Vader ele é criado não por escolha do Anakin Skywalker, mas porque é o destino dele mesmo. É o destino dele ser um equilíbrio entre essas duas forças. Por quê? Quando ele já sente essa raiva da areia, esse desgosto dele, pode não ser um sonho igual o que ele teve com a mulher que ele ama, morrendo e tudo mais, e acaba deixando ele com muito medo, mas já é uma certa forma de adivinhação do futuro. Ele já odiava tanto a areia porque ele já tinha sentido que algo que tivesse a ver com a areia ia trazer uma desgraça muito grande para a vida dele, que é o que acontece. Esses povos de areia matam a mãe dele, mas mais importante ainda, não é só por causa disso. Você pode parar por aí, pensar. Ele odiava os povos de areia porque ele adivinhou, ele teve um instinto de que os povos de areia iriam matar a mãe dele. Mas não é só isso, é mais importante, é mais profundo ainda. Ele odeia os povos de areia porque eles são o começo da decadência da vida dele, indo para o lado sombrio da força, certo? Porque naquele momento ali, ele rompe uma barreira que normalmente nos limita, mesmo que nós tenhamos ódio de alguém, mesmo que nós tenhamos sede por vingança, há uma certa barreira que a gente não ultrapassa, que seria, por exemplo, de não matar pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, só por estarem ali junto, por fazerem parte da mesma comunidade. Isso aí é uma barreira que a gente normalmente não ultrapassaria, e ele ultrapassa nesse momento. Então, por isso ele já tem ódio da areia, porque a areia representa nessa saga a decadência do Anakin Skywalker, tá? E outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é com relação a o Darth Vader em si, as motivações dele, tá? O que motiva o Darth Vader a seguir em frente, mesmo quando ele percebe que aquilo não é o melhor caminho para ele? Porque existe alguns momentos em que ele nota isso. Quando ele mata lá um chefe Jedi, né, um líder Jedi, e a favor do senador Palpatine, ele chega a se arrepender. O que eu fiz, né? E aí que resta uma coisa que eu acho muito importante na série Star Wars. Quando nós rompemos certas barreiras na nossa vida, isso pode acontecer na vida de qualquer um, tá? Por motivos mais leves ou motivos mais sérios, como os que são demonstrados nessa saga. Mas nós sempre temos que ter em mente a possibilidade de voltar atrás, a possibilidade de desfazer o mal que foi feito, tá? Porque ali, naquele momento em que ele mata o líder Jedi, ele se arrepende, mas ao mesmo tempo ele sente que ele rompeu uma barreira que não tem como ele voltar, porque os outros Jedi vão saber o que ele fez. E até ali as atitudes dele, em tese, eram compreensíveis, tá? Não é dizendo que eram certas ou não, mas ele estava desconfiando do jeito como os Jedi estavam agindo, estava desconfiando do Palpatine também. Só que na hora que o Palpatine criou toda aquela situação, era o Jedi que estava atacando o Palpatine. Então ele se sentiu como que defendendo alguém. É um pouco mais compreensível essa atitude dele de tentar evitar que uma pessoa matasse a outra, certo? Só que ele acabou facilitando com que o outro matasse um líder Jedi. Então ele pensou que aquele momento ele rompeu uma barreira que não tinha mais como voltar. E eu acho que isso que é muito importante que esse filme traz. Sempre tem como você voltar, como você desfazer o mal que você fez. Pode ser que você não consiga voltar à situação como era exatamente antes, ele teria punições, ele teria vários problemas com isso, talvez ele deixasse de ser Jedi, mas ele poderia viver com a mulher que ele ama, ele poderia tentar minimizar um pouco os danos que ele causou, ele poderia evitar que o Império tomasse conta de tudo, simplesmente por causa de algumas discordâncias que ele tinha com os Jedis.
Eles poderiam chegar a um acordo. Só que essa ideia de que passou um certo ponto, não tem mais como voltar atrás, isso piora muito as coisas. Isso faz com que as pessoas vão em frente e se tornem cada vez mais cruéis, mais egoístas e tomem atitudes impensadas que elas talvez não tomariam se elas parassem e refletissem. Não, eu errei até aqui, tudo bem, mas a partir daqui eu posso reverter isso. Só que ali naquele momento em que ele senta e se apavora e se pergunta o que ele fez, dali em diante ele decide que não tem mais volta e é ali que ele se torna Darth Vader. Então, a partir dali, ele mata crianças Jedi, que é realmente um ponto da qual seria muito difícil ter uma volta, mas que a gente percebe que no final acaba tendo uma redenção. Darth Vader acaba se redimindo no final, salvando assim o seu filho, né? Então, mesmo após ultrapassar essa linha, que seria inimaginável haver uma redenção, ele consegue se redimir no final. E Star Wars é sobre isso. Essa é a curiosidade de hoje. Já acabei fazendo um vídeo maior do que eu queria, mas é a curiosidade que eu queria passar para vocês sobre essa luta que é tão importante no Star Wars. Sempre aquela linha tênue entre o que é o justo e o que é o injusto, o que seria o lado bom da força, o que seria o lado sombrio da força. É uma linha muito tênue e que é muito fácil de ser ultrapassada. Mas essa saga, ela tenta mostrar isso na minha visão, de que, primeiro, não é porque você tem um destino em tese traçado para você que você precisa agir de acordo com esse destino, e que você ter medo das coisas só torna elas piores, né? Antes de uma coisa acontecer, você temer que ela vá acontecer, isso só piora mais ainda a situação. Então, ele fica com medo de perder a mulher que ele ama, e ele mesmo acaba sendo responsável, em parte, por essa morte. Então, o medo, né, como Yoda fala, eu queria finalizar com vocês com isso. O medo leva à raiva, a raiva leva o ódio, e o ódio leva ao lado sombrio da força. Porque ninguém nasce odiando, ninguém começa já sendo alguém terrível. Todos nós fomos bebês um dia, né? Então, a gente vai aprendendo a ter esse ódio, e isso nasce muito do medo. O preconceito nasce do medo, a raiva nasce do medo, e a gente tem que sempre tomar cuidado com os limites em que a gente ultrapassa essas barreiras e saber que sempre é possível voltar atrás, mesmo que hajam consequências para isso. É a coisa mais correta e a coisa que acaba sendo melhor para nós de ser feita. E o Darth Vader, o Anakin Skywalker, é uma prova disso. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar o conteúdo para o nosso canal poder crescer, eu poder produzir cada vez mais vídeos desse tipo para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!